De opção à escolha. Esse conteúdo ele é sobre o perfil do paciente ideal, que é diferente dessa questão de público-alvo, né? Que muitas pessoas já fizeram, ah, não, lá eu já fiz isso, eu sei o que é meu público-alvo e tal. Mas a escolha do paciente ideal, entender quem é teu paciente ideal, vai muito mais de saber a idade, o sexo, o relacionamento, vai de fato compreender a fundo quem é essa pessoa. E uma coisa que me pegou muito há uns meses atrás foi inclusive uma fala da Júlia, que foi assim: eu quero ser escolhida pelo meu paciente e não ser uma opção que estava no plano. Quando ela falou isso, eu falei assim: putz, é isso. Eu vou, tipo assim, colocar toda a minha energia para fazer com que os nossos clientes eles sejam escolhidos. Porque para que a gente possa chegar em algum lugar, ter um resultado, a gente fala ali de faturamento, fala de pacientes particulares. Só que nós precisamos entender que para chegar nesse objetivo, alguém tem que nos fazer chegar lá. E essa pessoa é o paciente. Se a gente não tiver o paciente que vai levar vocês para lá, acaba que toda a energia vai ser desperdiçada. Então, o paciente ideal, ele nada mais é aquele que vai valorizar seu trabalho, ele vai investir no que você indicar para ele vai lhe admirar, ele vai lhe indicar. Então, é muito diferente você ter um público-alvo que é quem eu vou comunicar, o que o meu tráfego pago vai botar os anúncios, de tudo isso vai chegar porque aquela pessoa precisa de você, só que aí ela precisa do teu serviço, né, teoricamente, ela não precisa de você. Ela entendeu que você pode entregar aquilo que ela tem, aquilo que ela busca, aquilo que ela precisa, mas talvez você não conquistou ela. Você não passou assim uma escolha de eu posso aumentar o valor da minha consulta, eu posso aumentar o valor do meu exame, eu posso aumentar o valor do meu trabalho, que os meus pacientes não me largam, porque eles escolheram a mim e não a minha área de atuação. Não sei se a distância que isso tá para alguns de vocês, de fato poder cobrar o quanto for que o paciente ele não foge, mas hoje nós vamos trazer um caminho que você pode percorrer e se conectar com esse paciente ele não querer mais largar a mão de você, tá? Antes de começar, eu queria trazer clareza da diferença entre público-alvo para paciente ideal. Público-alvo possivelmente, não sei se vocês já trabalharam com pessoas do marketing que fizeram ali a rede social de vocês e em algum momento da carreira já teve esse estudo, né? Já desenvolveu, já elaborou, já respondeu algumas perguntas. Qual seria esse perfil de paciente ideal, no caso, esse público-alvo, né? Quais são as características demográficas dele, qual é o poder aquisitivo, quais são as dores, quais são os desejos dessa pessoa. E isso, de fato ele é capaz de dar um norte, é capaz de diferenciar vocês dos outros concorrentes por ter mais clareza, por direcionar melhor o teu conteúdo. Por exemplo, o meu público-alvo não teoricamente é médico, não é teoricamente são médicos, é médica, são médicas. Eu descobri que o meu público-alvo ele é com médica. Então intrinsecamente eu não falo, tipo assim, ó, médica. Não, eu falo médico. Só que nas minhas publicações eu posto foto com as clientes que têm resultado. Eu falo lá, esta médica teve X resultado. Então, sem perceber, o meu público-alvo eu comunico com ele. Só que existe uma diferença de eu comunicar com o público-alvo de eu entrar na vida do meu cliente ideal, no caso de vocês, do paciente ideal, né? Que é bem diferente de cliente. Eu não gosto de comparar paciente com cliente, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vejo que o médico ele tem muita autoridade em cima do paciente dele. Então, não é um cliente que o cliente ali ele vai estar querendo barganhar preço. Vocês estando de dentro podem não ter essa visão de tipo assim, Léo, eu vejo que o preço é um fator decisivo. Eu vejo que o preço pesa na hora de escolher. Eu falo para vocês, assim como todo mercado, existem pessoas que vão por preço. Tá tudo certo. Só que a questão do preço está muito mais na cabeça de vocês do que na cabeça do paciente. Se o paciente escolher vocês como solução para aquela dor, não tem.
concorrência certa. O mercado médico é um mercado maravilhoso, porque não existe isso de concorrência. Existe a confiança, existe um elo de o que você falar, o paciente ouvir, o paciente considerar. Não é um mecânico que a pessoa vai lá consertar o carro e ele fala que é isso e aquilo, e a pessoa fica na dúvida. Não, o paciente ele confia no médico. Ele tem esse laço. Só que muito mais a objeção, a dúvida, a desvalorização está na cabeça do profissional do que na cabeça do paciente. Então, você descobrir quem é o teu paciente ideal vai ajudar a esse melhor tipo de paciente chegar até você. Porque o seu paciente ideal, ele não é um público-alvo, ele é um perfil. Seu paciente ideal, ele tem um perfil de comportamento, ele tem um perfil de emoção, ele tem uma rotina, ele tem objetivos específicos. Então, você precisa entender como é a vida como um todo desse paciente, para que na tua comunicação, para que na tua linguagem seja muito natural você desenvolver, você colocar essas pílulas ali no conteúdo do feed, dos stories, de um tráfego pago, de um criativo. Porque quanto mais específico você for, mais ele vai acreditar que ninguém entende dele como, tanto quanto você. Quanto mais no detalhe você for, ele vai entender que não, o outro profissional ele vai pensar assim, rapaz, eu tô até em dúvida, mas é porque esse outro médico, eu não sei se ele vai me entender. Eu vi que esse médico fala exatamente do que eu sinto. Esse médico ele entende da minha realidade. Então, desenvolver desenvolver de fato a vida desse paciente ideal vai lhe dar como é que eu posso falar? Uma vantagem em cima dos seus concorrentes gigantescas. E antes de a gente fazer algumas perguntas para montar esse perfil, eu queria quebrar algumas mentiras que falaram para vocês sobre o paciente ideal, que é o seguinte: quando a gente vai montar o perfil do paciente ideal, eu escuto o seguinte, Léo, se eu nichar para esse tipo, eu vou acabar perdendo muito paciente. Se eu nichar para esse serviço, se eu nichar para esse exame, se eu nichar para essa cirurgia, se eu nichar para essa doença, esse tratamento, eu vou perder muito paciente. E isso é mentira. A grande realidade é que você vai se destacar na sua área de atuação e aqueles pacientes que têm o problema no qual você está focando resolver, ele não vai considerar outro profissional a não ser você. Hoje eu estava em reunião com uma médica e o marido dela falou o seguinte: eu estou contratando vocês porque eu sou muito bom, mas eu não sou específico como você é com médicos. Então, eu estou te contratando, nós estamos lhe contratando pelo seu know-how na medicina. Então, eu poderia muito bem falar sobre posicionamento como um todo. Eu já fiquei muito tentado, sabe? Porque médico é uma raça teimosa de seguir o que a gente fala. Então eu falei assim, rapaz, se eu falar sobre posicionamento para empreendedores, o empreendedor ele tem sede de fazer, ele vai me ouvir, mas vai me executar mais. Só que eu perco toda a minha autoridade naquele nicho. Então eu não estou escolhendo perder clientes, eu estou escolhendo me tornar referência, eu estou escolhendo me tornar ali a escolha e não uma opção. Então, eu decidi qual é a área que eu quero atuar, qual é a solução para o meu paciente que eu quero ser, eu não estou perdendo paciente, eu estou ajudando na conversão, tá? Então, outra mentira, eu preciso atender todos os tipos de paciente, porque eu me tornei médico para isso. Eu me tornei médico para salvar vidas. Eu me tornei médico para curar, de fato. Mas nem todo mundo está disposto a ser curado por você. Se eu não me engano, é Hipócrates. Hipócrates ele tinha uma frase, um tipo de pensamento que era o seguinte: antes de curar alguém, pergunte se essa pessoa ela está disposta a pergunta se essa pessoa ela está disposta a abandonar as coisas que a fizeram adoecer. E é basicamente um versículo que tem na Bíblia que ele fala o seguinte. Enfim, era uma passagem onde os discípulos eles iam falar sobre evangelizar sobre Jesus Cristo.
E aí Jesus falou o seguinte, ó, se você for na casa de alguém e essa pessoa não te receber, nem ouvir o que você está falando, nem seguir o que você está dizendo, vai embora, bata a sandália para tirar a poeira daquele dali e siga a viagem. O que é que ele tá falando? Cara, tipo, você tá dando o seu melhor, você tá levando a tua mensagem, você tá falando o que é certo, você tá falando, você fez a sua parte. Se a pessoa não quis ouvir, ali já não é mais contigo. Você tá falando pro paciente, ó, isso aqui é o certo, isso aqui é o melhor, isso aqui é o caminho. O paciente, ele não quer ouvir, ele não quer entender, ele não é o tipo de paciente que você precisa gastar sua energia. Porque você vai gastar sua energia, vai se frustrar, vai perder de fato o seu tempo para alguém que não está valorizando o seu trabalho. Então você não precisa atender todos os seus pacientes. Porque o que é que acontece? É, quando você se posiciona, você está excluindo pessoas. Quer queira, quer você não queira. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Se você tirar a emoção, você está fazendo isso. Eu me posiciono e eu excluo. Eu escolho quem eu quero dentro do meu consultório. E não é errado isso, você excluir paciente. Não, leva, é contra a ética, fere os princípios, a moral. Não, não fere. O que fere a tua confiança, fere os teus anos de dedicação, fere o teu investimento. É você atender pessoas que não valorizam o seu trabalho. Isso sim está ferindo você. Você se posicionar e falar, ó, eu acredito nisso, eu não faço, eu não aceito fazer isso, eu não quero fazer isso, eu não estudei para isso, eu não investi nessa estrutura para isso, eu não invisto em marketing para isso, eu não aceito isso. Você está excluindo as pessoas que aceitariam, que não vão querer ser tratadas dessa maneira. E tá tudo certo, não dá para você atender todo tipo de gente, tá? Outra mentira que também possivelmente você ouviu no caminho, que é a terceira mentira, é que você precisa primeiro fazer um nome. Então você vai atender ali o máximo de pacientes possíveis para fazer um grande nome, para depois você nichar, esse depois não vai chegar. Porque você vai encontrar um caminho de ganhar dinheiro e por conta disso você não vai sair. Muitos médicos ainda atendem convênio, ainda estão se submetendo a plantão, que acham um meio fácil de fazer dinheiro, acham um meio de comprar o que queria e hoje em dia não consegue se desprender. Quando eu fiz 18 anos, eu ganhei minha habilitação e aí eu falei assim, eu vou tirar a habilitação A e B. Aí o pai falou assim, não, você vai tirar B, porque você é novo, eu não tenho condições de lhe dar um carro, então você vai trabalhar para comprar o seu meio de locomoção. Você vai ter uma namoradinha, você vai querer sair. Você não vai querer estar a pé com habilitação, você vai dar um jeito. Eu sei que você é desenrolado. Só que se você tiver A e B, você vai primeiro comprar uma moto. Para você comprar um carro vai demorar muito mais, porque você já vai ter resolvido sua bronca. Você já vai conseguir ir para onde você quer. Então você vai tirar só B para lhe forçar a comprar um carro. Antes dos meus 18 anos, antes de fazer 19 anos, eu já tinha meu carro, meu primeiro carro. É mais ou menos isso que acontece. Quando o médico sai e com esse pensamento de eu preciso atender o máximo de pessoas que eu puder, qual é o meio que vai validar isso? Convênio. Qual é o meio que vai validar isso? Clínica popular. Qual é o meio que vai validar isso? Cobrar mais barato. Então, se você aceita esse tipo de paciente que não valorizaria pagar mais, que não nem talvez até não poderia investir mais, você fica escravo, porque você vai começar a fazer uma grana, beleza, e não vai querer perder essa grana. Você vai querer ficar ali flertando, sempre você vai flertar com essa segunda opção, que é a mais fácil, que é atender todo tipo de paciente, todo mundo que tem doença, cachorro, periquito, papagaio. Então é ser fiel, e isso é uma mentira. Você não precisa atender todo mundo para fazer um nome. Você não precisa. E o que está acontecendo hoje em dia na medicina, nessa nova era da medicina, é que os médicos mais novos estão vendo familiares, gerações anteriores, sofrendo porque se submeteram a isso e hoje em dia não chegaram onde queria, não conquistaram o que queria. Ele fala assim, caramba, tipo, se eu fizer o que ele fez, eu não vou chegar onde eu quero. E se eu arriscar aqui, eu posso não chegar onde eu quero, mas ainda tenho uma chance. Eu já vi que aqui não tem. Esse que mandou aqui mensagem, cadê? Deixa eu ver aqui o chat. Sempre tem alguém querendo comprar o que você está querendo vender. Cadê o dia aprendeu isso? Tem que achar exatamente isso. Todo dia vai acordar alguém que vai valorizar o seu trabalho. O que eu falo para os clientes é o seguinte, Léo,
mas assim vai ficar mais caro. Não importa. Acredite naquilo que você está vendendo, melhore a sua entrega e vá em busca das pessoas que pagariam pelo seu trabalho, que lhe valorizariam. Se você fizer isso e for fiel a isso, tá tudo certo. Lembre-se que a gente não consegue curar quem não quer ser curado. Pode ver na sua vida, se você oferecer ajuda para quem não lhe pediu ajuda, para quem não estava disposto, esta pessoa vai lhe crucificar e você ainda vai sair como ingrato. Então, entenda o seu perfil de paciente ideal, seja fiel a esse paciente ideal e não flerte, que é injusto o paciente que lhe valoriza ficar esperando no seu consultório. Por exemplo, olha que loucura. Inclusive, se alguém tiver para me indicar, por favor, tô precisando de um gastro, tá? Minha mãe tá com um problema muito sério no estômago. Ela pesquisou, aí eu mandei hoje. Oi, mãe, você conseguiu ver o gastro? Vi. Eu vou no que a sua irmã foi, mas ele só tem vaga para setembro. Particular, pô, não faz sentido algum isso. Não faz sentido algum. Não faz. Aí eu falei assim, beleza. Tá, eu achei no Instagram esses nomes aqui. Não conheço o gastro, não tenho cliente gastro. Esses nomes aqui. Entre em contato, tem que ser para essa semana ainda. Tá vomitando muito ela. Então, esse profissional, não faço ideia de quem é, não sei nem o nome dele, mas esse profissional ele tá sacrificando a carreira. Por quê? Tá dividindo a agenda dele, por certeza absoluta. Atende 3, 4 dias convênio e um particular. Divide meio a meio. E aí chega um paciente que pagaria o que ele está querendo e ele simplesmente não vai conseguir atender. Por quê? Porque lá atrás não foi fiel, não se valorizou e não acreditou que era capaz de melhorar a sua entrega e não negociar e não flertar com o que é mais fácil. Beleza? Agora vamos para montar um exercício prático ali didático que vai trazer clareza para vocês de como entender quem é esse paciente ideal, tá? Antes da gente fazer as perguntas, eu queria que vocês é, imaginassem o seguinte: a triste vida que é o teu paciente sem você, a vida triste que é o paciente, a vida do seu paciente sem você. Aqui a gente vai criar consciência exatamente da vida que o seu paciente ideal tem, que é o que vai fazer você se conectar com ele. Que assim, não é aquele conteúdo técnico que você posta no Instagram, não é a sua especialidade, não é a sua última atualização que você fez. Não é isso que vai fazer o paciente conectar. O que vai fazer o seu paciente entender que você é o que ele estava buscando, sentir que você sabe o que ele está passando é ver que você é o único caminho para solucionar aquela dor dele. Aí a gente vai dividir em alguns tópicos, que quem ele é, quais são as dores que ele tem, os desejos secretos dele, o que impede ele de resolver isso, a rotina, e aí tem eu vou passar no final um exercício que vai ser, eu não vou dar spoiler agora não. Para a gente descobrir quem ele é, aí é onde vem. Lembra que no começo da chamada eu falei o seguinte, ó. O teu perfil de paciente ideal não é o teu público-alvo. Não é isso? O teu público-alvo é o quê? Idade, gênero, profissão e hábitos. Eu creio que vocês já têm isso de cor salteado, já passaram, até se fez aqui com a gente, já passou por isso, então vocês já sabem se é homem, se é mulher, se é casado, quanto tem de renda, onde mora, já sabem isso de cor, persona, enfim, beleza. Mas é interessante vocês mapearem isso. E aí onde vai? Você precisa mapear também as dores desse paciente. Quais são as dores desse paciente, Léo? O que incomoda ele fisicamente? O que incomoda ele emocionalmente? O que incomoda ele socialmente? O que todo mundo acha que incomoda ele e o que realmente incomoda, que é diferente, tá? Tem coisas que a pessoa acha que incomoda, que na grande realidade não. Vou dar um exemplo prático meu, me expor aqui. Vamos lá. Eu tenho esta entrada, eu vou resolver em breve, viu, doutora Rani? Vamos resolver isso em breve, viu? Esse que inventou aí. Vamos lá. Eu tenho esta entrada. Todo mundo acha que me incomoda o quê? Caramba, o Léo tem entrada, vai ficar careca. Eu acho que ele se incomoda em ficar careca no futuro. Não, não, não. O que me incomoda? Gravar vídeo do lado direito.
entendeu? O que todo mundo acha que incomoda é importante para você criar conteúdo, mas o que realmente incomoda é onde vai tocar no coração do paciente de vocês. O que incomoda? Tirar uma foto e as pessoas se encaminharem para esse lado meu aqui, porque vai expor este lado meu aqui, que eu não gosto. Isso me incomoda, tirar foto em um lado específico. Então já vai anotando aí o que incomoda fisicamente, muito importante, porque de fato aqui incomoda fisicamente, o que incomoda emocionalmente, baixa autoestima, tal, falta de confiança. O que incomoda socialmente, o que é que me incomoda nesse paciente? Putz, da Jéssica, a mulher não incomoda ela socialmente ir para uma festa onde todo mundo está usando roupas à tarde que mostrem as pernas, ela incomoda mostrar as varizes. Isso incomoda. O que todo mundo acha que incomoda, tem uma perna que tem as marcas. O que realmente incomoda nela? O que realmente incomoda nela? Por exemplo, uma mulher não sai de casa sem estar com a perna feita, porque não quer aparecer. Mas e quem tem a perna cheia de varizes? Pô, não tem depilação no mundo que vai resolver. Porque ela pode depilar, a perna vai estar depilada, mas ainda vai estar com varizes. Então, ter esse mapeamento é de extrema importância para o paciente entender que você sabe o que ele está passando. Saber quais são as dores dos pacientes é de extrema importância. Ô, Léo, só uma coisa. Você falou aí isso em relação ao que Oi? incomoda. A Laila, ela talvez não escute, mas eu escuto muito feedback das pacientes que vão para ela comparando. Por exemplo, essa doutora. E eu não conheço ela pessoalmente, a Laila, viu? Eu vim conhecer ela de vários e vários pacientes que falavam, eu fui para várias, mas essa, ela explica, ela conversa, ela me dá atenção. Aí a maioria fala assim: eu vou em algum que, tipo, nem olha na minha cara, só olha o exame, não explica, eu saio de lá, tipo, chateada. E olha que são pacientes que às vezes se esforçam bastante para fazer um ultrassom. Não tem nada, não tem nenhum exame, mas o ultrassom elas têm. Então, eu escuto isso muito da Laila, a atenção que ela dá a essa paciente, mesmo que seja uma paciente que é leiga, ela poder fazer com que ela entenda parte daquilo que ela está vivenciando. Exatamente isso. O que é que todo mundo acha que incomoda? Incomoda ela não ter um vídeo, como é que eu posso falar? Um exame com a imagem boa. Não, o que incomoda é por ela ter dúvidas se o filho está bem, se não está, como é. O que incomoda é ela é, parar ali no momento, o marido sair do emprego para levar ela no exame, e quando chegar lá, não sei o que ela estava esperando, ela não conseguir ter clareza, não tirar as dúvidas. O que é Sim, que realmente está incomodando esse paciente? O que é que a gente consegue extrair disso? Jogando isso num conteúdo, cara, é explosão. é verdade. Elas falam muito sobre a questão de acolhimento, né? Quando elas indicam, que eu recebo muito assim feedback da questão do fulano me indicou, disse que a senhora acolhe. É incrível como elas são carentes dessa questão de ouvir Sim, e olhar no olho, de conversar, de você demandar um pouco do tempo, né, para ouvir o que elas têm a falar e desabafar e você abraçar, entendeu? Às vezes algumas mesmo vão sozinhas, então estão ali indefesas, estão assustadas, principalmente o morfológico, que todas elas, quando chegam para fazer, falam, doutor, eu nem dormi essa noite. Não tem uma que vá tranquila. Ô, Laila, Então, mas se assim, você perceber, você foge muito do perfil do radiologista. Geralmente, quem vai para a área de imagem é aquele que quer ter pouco contato com o paciente, mas a maioria que faz ultrassom, ainda mais em gestante, eles têm que ter esse perfil mais acolhedor se eles quiserem crescer. Porque eu vejo isso, fui em fulano e tal, mas o atendimento é péssimo, e elas falam mesmo, e elas falam entre si. Aí quando eu falo, tem essa que eu nem conheço, mas eu sempre escuto o feedback bom. Ainda boto lá o seu arroba para elas seguirem, para ela ver o que você está postando. coisa boa, obrigada. Nada. A gente se conheceu assim mesmo. Ela veio falar comigo, ela mandou até um bilhetinho. E aí ela disse dos feedbacks, ela, menina, nem lhe conheço, mas eu recebo tanto feedback positivo, a gente fica tão feliz, né?
que a gente vê que está no caminho certo. E eu escuto muito assim, pacientes falaram assim, ontem mesmo escutei uma, doutora, eu tenho um convênio, mas eu já avisei, eu não quero fazer, eu faço outras coisas, mas ultrassom eu faço questão de fazer com você. A gente fica tão lisonjeado com isso, né? É muito É, gratificante. verdade, exatamente, Até por exatamente. são 20 anos, né, construindo essa história. 20 anos. Poxa, 20 anos. 20 anos não Uhum, são 20 dias, verdade. né? Perfeito. Amarramos aqui as dores. Tá, já sei quais são as dores, eu consigo criar conteúdo, eu vou envolvendo. Tá acontecendo, tô recebendo direct, tô trazendo um caso, aí já joga um caso nos stories. Não precisa ser só no feed, tá? Joga um caso nos stories e vai analisando. Tudo bem. Só que o que é que vai motivar? Nem sempre o nosso maior motivador é uma dor. Também tem os nossos desejos. Os desejos, mais do que nossos desejos, os nossos desejos secretos, aqueles que só a gente sabe, que talvez até um motivo ali é, de não abrir com a pessoa que está ao lado, que está passando por aquilo junto com a gente, são coisas nossas que a gente deseja. Então, beleza. Qual é o sonho desse paciente? Qual é o sonho desse meu paciente? Qual é a conquista que ele busca através de mim? Muito importante. Qual é a conquista que ele busca através de mim? Qual a primeira coisa que ele vai fazer quando solucionar a dor dele? Colocar, unir essas informações no dia a dia dos conteúdos de vocês é como se fosse, é, como é que eu posso falar? Imagina, imagina que você é o seu paciente. Imagina que você é o seu paciente. Você acorda, você tem um pensamento ao acordar. Você tem um pensamento, você tem algo. A cada milésimo de segundo você tem ali um tipo de pensamento, de reflexão, de vontade, de dúvida, de medo. Você vai tendo. O que a gente está fazendo aqui é pegar tudo que está na cabeça do paciente, externalizar nas redes sociais, e é o que é que ele vai ver. Pronto. A Rani, ela gravou um vídeo explicando o protocolo dela. Ela falou assim: Léo, está bom. Eu assisti. Meu primeiro pensamento foi o seguinte: tá longo para o Instagram. Tá longo, ficou longo. O paciente assistiu do começo ao final. Eu perguntei, bicho, qual é o médico que traz uma explicação dessa, assim, tipo, sobre o que ele vai fazer, uma explicação didática dessa? Não tem, não existe. E é a exceção. O paciente que ele está em dúvida, o paciente que ele está buscando, o paciente que ele está disposto a fechar, tem um conteúdo desse aqui, pô, é ter a certeza de que ele vai fechar. Então, foi o que eu falei para ela, ó, eu achei longo, mas ficou perfeito porque você explicou muito bem. E à medida do que você for sempre reforçando isso, você vai encurtando cada vez mais e vai pegando as partes principais e vai encapsulando. Quando você vê de tanto repetir, vai conseguir chegar no contexto que funcione para a rede social para o teu paciente. Tipo assim, até quem tem dúvida já vai fechar logo de cara porque ele vai entender, porque ficou didático, dinâmico. Agora vai fechar quem tiver disposto a fechar. Então, você saber qual é o sonho do paciente, qual é a conquista que ele busca, qual é a primeira coisa que ele vai fazer depois de resolver aquele problema, o que é que vai mudar na rotina dele quando solucionar o problema, isso daí você está mexendo com a imaginação do paciente, porque é algo que ele quer, é algo que ele sonha, é algo que ele deseja. Você tá colocando o seu tratamento no sonho dele, no pensamento dele. Todas as vezes que ele olhar, se imaginar, sentir aquela dor, sentir aquela vontade, sentir aquele medo, ele vai pensar assim: fulano de tal vai resolver, tal método vai resolver, tal cirurgia é a solução. Tá. É automático, é automático. Você vai trazer o problema dele, porque se é um problema, é, há uma solução,
Se é um problema, está incomodando. Se é um problema, é lembrado, porque é assim, ó, nunca vi coisa na vida a gente pensar mais do que nos problemas. O cérebro é uma máquina de estragar nossa vida, pô, porque se a gente tiver com um problema. Vou dar um exemplo. Eita, que coisa chata, que já me deu ódio de lembrar. Tava eu e Lau em casa, eu fui dar meu celular pra ela, eu acho, alguma coisa do tipo, escorregou. Isso aqui, ó. Caiu na mesa. Só que não caiu na mesa, caiu na quina da mesa. Caiu na quina da mesa e fez um caminho assim no vidro. Desde o dia que quebrou, enfim, eu não sei o que é que vidraceiro tem, que não gosta de responder o povo, trabalhar, não gosta de responder o povo. Mas desde o dia que quebrou, todas as vezes que eu passo indo e voltando pela mesa, eu não olho pra rachadura. Bicho, em frente à minha mesa tem uma vista da cidade. Eu olho pra rachadura. O cérebro, ele ama resolver. Aí o que é que eu lembro? Caramba, o vidraceiro nem me respondeu, vou falar com ele de novo. Imagina o teu paciente assistindo conteúdo onde você se coloca como solução da rachadura. Ele vai lembrar de você, ele não vai lembrar de qualquer outra coisa. É isso que eu estou querendo falar para vocês. Desenhar o paciente ideal é ir se colocar na cabeça dele. Entender quem é essa pessoa, desenhar. Se vocês não estiverem anotando esse conteúdo aqui, loucura. Loucura. Ô, Porque Léo, isso daqui, se vocês utilizarem, vai mudar ali a forma de captar pacientes. Oi. você falando isso, às vezes a gente paga um patrocinado, um tráfego, tal, ele roda, e aí a pessoa chega curiosamente. Só que se você não alimentar isso, essa sua constância na rede social, de mostrar, de falar sobre essa dor, ô, Anjinho, filho, de mostrar essa dor, esse paciente ele não vai continuar a receber o seu conteúdo. Então, quanto mais você se expõe, você falar, não, Ângelo, e quanto mais você fala sobre isso, mais vai ficar na mente dele isso que você está falando. Eita, eu vi um anúncio dela. Eita, ela está falando isso de novo. E aí, sempre que for, e isso eu vejo porque quando a gente procura qualquer coisa, seja de roupa para criança, seja de roupa da o que for, fica aparecendo constantemente aquelas mesmas empresas. Imagine nós que somos profissionais. Exatamente. Exatamente. É isso. Uma tochada. Imagine que o teu paciente vem um patrocinado e clica no perfil. Ele precisa consumir mais. Só que ao consumir mais, ele vai ver, é isso que eu quero ou não. Ponto. É um ser humano normal. Ser humano normal. Se ele entra e vê esse tanto de conexão, ele vai ser assim, ele fica meio que tipo alucinado. Caramba, eu preciso de mais, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso disso. E aí é onde faz onde é que dá o match. Beleza. Já mapeei quem ele é, quais são as dores, quais são os desejos. Agora eu preciso saber quais são os impeditivos. O que é que está impedindo ele de marcar, de fechar comigo? O que é que impede ele de ser tratado? É um medo? É a questão financeira? É a família não apoiar? É ter tempo para recuperação? O que é que está impedindo ele de ser tratado? O nome disso é objeção. O que é que está impedindo ele de ser tratado? Do que é que esse paciente precisa abrir mão para ser tratado comigo? Ou melhor, do que esse paciente acha que precisa abrir mão para ser tratado por mim? O que ele acha é mais importante do que ele realmente precisa, porque o que ele precisa você não tem muito o que fazer. Mas o que ele acha é as mentiras que ele vai contando na cabeça dele. Eita, eu só vou quando tiver no verão, porque não sei o quê. Só vou no inverno, no tal. Só vou quando eu tiver mais dinheiro. Só vou quando tiver alguém para cuidar de mim. Só vou quando eu tirar férias. Só vou quando. Aí é o que ele acha que ele precisa. Às vezes ele nem precisa disso. Eita, só vou quando eu tiver com tantos meses. Só vou quando eu tiver com tal idade. Só vou. Ele acha. É que ele acha que tá impedindo ele de ser tratado, que é mentira. Quando ele vê o vídeo, ele fala assim: eita, puxa, eu achava que era isso mesmo, então não precisa não. Eu posso ir lá. Aí é onde vem o terceiro ponto. Quais são os obstáculos que ele enfrenta para tomar uma decisão? O marido que não acredita, o marido que não apoia, o filho que não ajuda, o cartão, o limite no cartão que ele não tem. Quais são os obstáculos que ele está enfrentando? Você precisa saber disso. Por quê? Imagina só, quem impede o paciente, o obstáculo dele ser tratado é o marido. Beleza.
Mulher, esse vídeo não é para você, é para o seu marido. Já encaminha para ele, depois você me agradece. Pegou? Qual é o obstáculo? O que está impedindo você de ser tratado é porque você vai precisar do apoio da sua família. Então você vai falar assim, assim, assim com a sua família para que eles entendam a importância. Pegou? Estão pegando? Saber quem é o paciente ideal ajuda você a enxergar macro, ajuda você a enxergar a vida dele, não a doença dele. Ajuda a enxergar o que é de fato que ele quer, não o que vocês acham que ele quer. Para de olhar assim, e olha assim, ó, tem uma cosmovisão, uma visão ampliada da vida do paciente. Beleza, Léo. Tá, tô aqui anotando tudo. Anotei quem ele é, quais são as dores, os desejos, os impeditivos. Tá. E agora, qual é o próximo passo? Qual é a rotina desse paciente? Qual é a rotina, de fato? Como é o dia do paciente? Como é o dia dele? Do acordar até o dormir. Quanto mais detalhistas vocês forem, mais insights, mais detalhes, mais brechas vocês vão achar dele. Como é o dia desse paciente? O que é que esse paciente faz com dificuldade? O que é que esse paciente deixa de fazer? O que é que esse paciente gostaria de fazer? Como é a vida dele? Tá, beleza. Desenhei a rotina, desenhei o que ele faz e que eu posso ajudar. Agora onde vem? Aqui é a sacada. O que é que ele pensa ao fazer cada atividade dessa? Isso aqui é loucura. O que é que ele pensa? Tipo assim, meu irmão, tem que fazer isso de novo, velho. Toda vez que eu faço, eu sinto uma dor aqui atrás, velho. Caramba, eu vou ter que ir pra lá, pra tal lugar. Não queria que me vissem assim. O que é que ele pensa? É ali que mora o incômodo. E eles soltam isso na consulta. Vocês sabem, vocês só não mapeiam. Vocês só não estudam isso. Lista a rotina, lista as atividades, lista os pensamentos. Juntou isso daqui, arma poderosa. E eu peço para que quem faz o posicionamento com a gente, por favor, nos passe essas informações. Nos mandem isso. Isso aí é ouro pra gente. Isso é ouro. A gente imagina, a gente entende, mas ninguém tá dentro do consultório como vocês. Ninguém ouve, ninguém sabe, não tem como ter esse repertório que vocês têm dentro do consultório. Beleza? O que é que eu quero que vocês façam ao finalizar? Já estamos acabando. Por favor, vocês vão fazer o seguinte. Eu tô crendo que vocês anotaram tudo, tá? Vocês colocaram todas as perguntas e vão responder. Estou crente disso. Aí, para finalizar com chave de ouro, que é o que eu não queria ter falado antes, vocês vão fazer um diário. O diário do paciente. Diário do final do dia. Diário mesmo, escrever. Você vai escrever como se você fosse o seu paciente, escrevendo em um diário, sem termos médicos, sem nada. Você vai escrever como se você vai fechar os olhos e imaginar a rotina desse paciente e vai escrever um diário no final do dia. E vai escrever como se ele estivesse desabafando com um amigo, com um familiar. Você vai só escrever, depois de ter todas essas informações. Quando vocês finalizarem esse diário, você vai falar assim: caramba, que nível de consciência eu tive agora? Que nível de consciência? Agora eu sei quem é meu paciente ideal. Agora eu tenho certeza absoluta. Agora eu estou convicto de para gravar conteúdo. Agora eu sei. Agora eu tenho conteúdo para gravar nos stories. Agora eu tenho conteúdo para gravar nos rios. Eu vou mandar lá no grupo da minha agência. Vou mandar para minha social media. Putz, eu descobri agora. Agora abriu na minha cabeça. Só deixa fluir, só deixa fluir. Não, não deixa. Faz quando não tiver com o filho aperreando. Faz quando não tiver com o marido esperando para dormir. Faz num momento tranquilo. Vou chegar 20 minutos antes no consultório para escrever esse diário, esse desabafo do meu paciente. Vou deixar, vou deixar acontecer. Aí sim vocês vão ver o nível de clareza e de conexão que os pacientes vão ter com vocês. Fechou, time?
Fez sentido? Fez sentido o nosso encontro de hoje? Valeu a pena? Espero que tenha valido a pena ter ficado até Com agora. com certeza. Valeu. Valeu. Show. Ó, seguinte, dia 23 de agosto, próximo sábado, nós teremos um evento presencial aqui no JTR, no auditório do JTR. Será a Nova Era da Medicina, tá? A gente vai abrir ali alguns bastidores, sobretudo um breve resumo, para que vocês tenham mais clareza de como entrar na Nova Era da Medicina com as armas certas, que esse que é o problema. A gente entra nas batalhas certas com as armas erradas. Então, se vocês quiserem participar, só me chamar lá no privado que a gente vê uma condição para vocês. Beleza? Bem no Estamos dia do meu juntos. evento. É, que hora você tem o evento? 9. Caramba, lá vai ser. É, Lembra? a gente vai começar às 9 horas. Verdade, verdade, Lembra que eu verdade. falei com você? Foi, lembro. Verdade. Eu tinha esquecido que era dia 23. Esse dia vinte e É, três de mas 9 tranquilo, a 1 da tarde, tá? tranquilo. De 9 a 1 da tarde. Time, tamo junto Tudo mais certo. uma vez. Obrigado por mais uma vez estarem presentes aqui. Até a próxima quarta. Estarei na próxima quarta dando o meu melhor novamente. Queria só que a gente fizesse uma oração antes de finalizar, para finalizar o dia ali com paz, tá? Uhum. Pai, aqui nós rendemos graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por nos reunir aqui em mais uma noite, por nos dar clareza e por tirar as vendas dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, que a gente possa, de fato, entender quem é aquela pessoa que está sentada em nossa frente, em nossa mesa, e que a gente não negue o nosso melhor, que a gente não negue a nossa oração, a nossa bondade. Nós possamos retribuir aquilo que o Senhor nos dá de graça, que é o teu amor. Amém. Obrigado por nos usar como instrumento e que cada pessoa que chegar até nós sinta a tua bondade através das nossas vidas. Que a gente Amém. possa ter uma noite tranquila, uma noite de paz e acordar renovado para poder entender quem de fato é aquela pessoa que o Senhor confiou estar em nossa frente. Obrigado mais uma vez por me dar a oportunidade de falar para os nossos clientes. Que o Senhor continue me usando poderosamente. Nós te Amém. amamos, Pai. Amém. Amém. Beijão, Amém. time. Fiquem com Deus. Até Beijo. quarta que vem, Boa viu? noite. Valeu, tchau, Até. tchau. Tchau.